Historiando com o professor Miguel. Hoje nós iremos falar sobre revoltas coloniais. Essas revoltas coloniais, nada mais, nada menos do que um ensaio para a grande independência do Brasil. Há muitos fatores das histórias, os historiadores não concordam com essas nomenclaturas que há por detrás desse contexto histórico da história do Brasil. A história que foi escrita pelos portugueses, a história que foi escrita por alguns brasileiros, a história escrita do século XIX, enfim, é a história que nós usufruímos, nós degustamos até o dia de hoje. Ainda hoje, muitos historiadores pensam sobre como o Brasil conseguiu dar fim à dominação colonial exercida pelos portugueses. O interesse pelo assunto promove uma discussão complexa que interliga as transformações intelectuais e políticas que tomaram conta do continente europeu e o comportamento das ideias que sustentaram a luta pelo fim da ingerência lusitana. Por fim, temos que alcançar nossa autonomia graças aos interesses de sujeitos diretamente ligados ao poder metropolitano. Vamos agora entrar nesse contexto muito interessante sobre as revoltas ou as rebeliões coloniais, ou da nossa colônia aqui chamada Brasil da época. No século XVII, podemos observar que algumas revoltas foram fruto da incompatibilidade de interesses existente entre os colonos e os portugueses. Havia aquele jogo de interesse entre eles, uma revolta unilateral, uma revolta que beneficiava só um grupo e não a massa. Algumas das vezes, as situações de conflito não motivou uma ruptura radical como a ordem vigente, mas apenas as manifestações por simples formas ou por simples reformas que se adequassem melhor aos interesses locais. Usualmente, os livros de história costumam definir essas primeiras revoltas como sendo de caráter nativista. É interessante que outras rebeliões desenvolvidas no mesmo século XVIII tomaram outra feição, as chamadas rebeliões separatistas. Pensavam um novo meio de organizar a vida no espaço colonial a partir do banimento definitivo das autoridades lusitanas. Em geral, seus integrantes eram membros da elite que se influenciaram pelas manifestações liberais que deram contexto ingerado à independência ou a independência das 13 colônias na América do Norte e da Revolução Francesa, 1789. Mesmo preconizando as ideias iluministas e liberais, as revoltas acontecidas no Brasil eram cercadas por uma série de limites. O mais visível deles se manifestava na conservação da ordem escravocrata, ou, melhor dizendo, na ordem escravocrata e a limitação do poder político aos membros da elite econômica local. Aquilo que eu falei, tudo era jogo de interesse. Mas além disso, ao contrário do que se pregavam muitos historiadores, essas revoltas nem mesmo tinham a intenção de formar uma nação soberana ou atingir amplas parcelas de territórios colonial. Entre os principais eventos que marcaram a deflagração das revoltas nativas, destacamos as revoltas ou a revolta dos Beckman, de 1684, local Maranhão, a Guerra dos Emboabas, local Minas Gerais, data 1707, a Guerra dos Mascates de 1710 em Pernambuco e a Revolta de Filipe dos Santos, 1720 em Minas Gerais. As únicas revoltas separatistas foram
As únicas revoltas separatistas, na realidade, foram a Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789. Interessante que essa data coincide com a Grande Revolução Francesa, aonde aconteceu a Inconfidência Mineira, na região de Vila Rica, e a Conjuração Baiana, deflagrada em 1798, na cidade de Salvador. Assim foram o período das revoltas coloniais, período que aconteceu de grandes revoltas aqui no Brasil, que na realidade foi um ensaio para a grande independência do Brasil. Historiando com o professor Miguel.